single day. I'm gonna make something great. That's my way. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô hoje com uma pessoa muito especial, uma das minhas grandes inspirações de inteligência, de empoderamento, essa mulher negra maravilhosa que há muito tempo atrás vem dando um empurrão assim para poder eu contar a minha história, né? Me dando coragem. E além disso tudo, eu admiro muito a Gabi como profissional, como ser humano que ela é. Então, pra mim, ela tinha que ser a primeira pessoa pra estar aqui, pra falar um pouquinho da sua história, de quem ela é e da importância de nós, mulheres negras, sabermos da nossa própria história. Gabi, pode se apresentar, falar quem é, o seu nome, pode ficar à vontade. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Tô um pouquinho nervosa, mas pra mim tá sendo um prazer estar aqui, tá tendo essa oportunidade de falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história como mulher negra, a minha história de resistência e luta. E eu tô muito grata por estar aqui e espero que seja útil para vocês a minha história. Eu me chamo Gabriele, eu sou moradora da Rasa, Armação dos Búzios, sou advogada, participante da Comissão de Igualdade Racial em Cabo Frio. Hoje também em Búzios eu estou atuando. Sou integrante também do programa TECA, Mulheres em Movimento, que socorre mulheres vítimas de violência doméstica aqui em Búzios. E é isso. Gabi, fala pra gente quando você se descobriu enquanto mulher negra? Olha, essa pergunta é interessante e eu costumo ter bastante questionamentos. Só que esse questionamento eu nunca parei para ter, porque assim, o meu pai, a gente cresceu vendo meu pai receber visitas de historiadores, de estudantes da UF, UFRJ, para estar contando a história local da população. Então, para mim, eu sempre cresci com essa ciência, né, de que eu pertenço à comunidade quilombola. Não foi uma coisa assim que eu despertei, porque eu sempre acompanhei, meu pai contava a história. Hoje eu sei que meu pai é um griot, não sei se fala assim, né? Você ouviu falar na história do griot? Sim. Griot é aquela pessoa, eu não sei se vocês sabem, mas griot é o indivíduo que, por vocação, ele sabe da história local, ele conta para preservar a cultura e história local. E hoje eu descobri que meu pai sempre foi um griot. A gente tem, né, a nossa referência de griot também, que foi a Dona Uia. Dona Uia. E eu lembro de muitas vezes ela falava assim, vai lá na casa de Luiz, que Luiz sabe contar. Luiz sabe disso. Então meu pai, ele sempre foi um griot e a gente cantava depois das histórias que meu pai contava. Ah, vocês cantavam? A gente cantava, a gente tem até alguns documentários nossos nas faculdades. Nós fizemos um filme chamado, documentário eu acho, Jongos, Calangos e Folias. Caramba! A gente canta no final, sim, a gente canta numa parte e meu pai conta a história. Eles reuniram vários quilombos e vários quilombos contaram a história local, muito bacana. Então eu já cresci sabendo que eu participava de uma comunidade quilombola. E hoje eu sou ativa, né? Mais ativa no quilombo, porque quilombo não é apenas um lugar que a gente, um lugar que chama território, né? O quilombo é um lugar de resistência. Toda vez que a gente se une para contar história, para resgatar a cultura, para debater assuntos, né, que estão ligados à nossa cultura, ao nosso povo, esse lugar é um quilombo. É um quilombo. Não está limitado a um espaço físico. Infelizmente, eu descobri recentemente, né, que eu era quilombola daqui da Rasa, minha avó, descobri recentemente essa história. Então, pra mim, quando eu descobri, foi uma surpresa, uma alegria e, assim, um susto, porque por que eu não sabia disso desde criança? Por que não foi falado pra mim nas escolas, principalmente daqui da Rasa, né? Da comunidade aqui da Rasa, por que não foi falado? Essa história não foi contada. Então, a gente tem aqui infelizmente, esse silenciamento da nossa história. Aqui a gente tem isso.
Então, por isso a importância do blog também, pra gente falar a nossa história, pra gente se afirmar enquanto mulheres negras e quilombolas. E isso pra mim, assim, tem sido uma das minhas grandes conquistas e algo muito especial, tanto pra mim quanto pra minha família, porque envolve todo mundo e resgatando essas histórias que precisam ser contadas. Gabi, fala pra gente um pouquinho quais são os desafios que você enfrenta ou já enfrentou enquanto uma mulher negra. Então, os desafios por ser negro, né, por ser mulher ainda, né, porque o homem negro ele ainda tem mais privilégios do que a gente. Tem mais. A gente encontra mais resistências, até em questão, né, do valor que a gente recebe, de aceitação, solidão da mulher negra, etc. O maior desafio quando eu encontrei essa maior resistência, e eu afirmo isso para algumas amigas que ainda dizem que não existe racismo, foi quando eu saí da minha comunidade local para alcançar lugares onde a gente encontra, né, majoritariamente o patriarcado e a população branca, né, as pessoas brancas. Quando a gente sai da nossa local de realidade, da nossa vida ali, da nossa comunidade, para alcançar lugares onde a população elitizada, né, elitista tá lá, a gente enfrenta e vê o racismo de uma forma mais forte. E o meu local de resistência tem sido esse, né? Quando a gente sai, a gente decide crescer, as pessoas dizem pra gente de tom bem claro: tá fazendo o que aqui? Aqui não é teu lugar. Meu Deus. Aqui não é teu lugar, você tem que sair daqui. A partir de falas, ou de olhares, ou de situações e constrangimentos. E a gente sabe, né? A gente faz essa leitura. Faz. Porque a gente sabe a razão dessa reação. É um susto. E isso pra gente, eu acho que mexe muito, porque em meio ao século XXI, com tantos avanços, a gente ainda vê uma sociedade racista, né? E uma sociedade que não aceita o negro com conhecimento, o negro num lugar de destaque. Não aceita. O negro tem que estar ali limpando, tem que estar ali naquelas... Não, assim, eu não vou nem desconsiderar esses empregos, porque são muito importantes pra gente. Mas a elite, já tem o costume de nos ver nessa situação, sempre servindo a casa grande, né? E eu entendo o seu ponto de vista, explicar, né, que não é vergonhoso, Não mas uma outra profissão, mas a questão que a gente quer abordar é que o lugar do negro é o lugar onde ele quer estar. Onde ele quer É o estar. lugar onde ele escolhe, né? Eu quero exercer essa profissão. Exatamente. Então ele vai lá e exerce essa profissão. Mas para isso também a gente tem que encontrar meios para isso, né? Uma educação de qualidade. As cotas, a gente concorda que cota é necessário, sim. É necessário. E o Estado ele tem que criar esses mecanismos para igualar o negro, para incluir. É verdade. Eu até esses dias até publiquei um texto no blog, o desafio de uma mulher, o desafio de ser uma professora negra no Brasil. E muitas pessoas até, não, claro que não, nunca vi falar isso. Mas a gente que sabe. Lógico. Né? A gente que vive isso. Essa questão de nos mostrar capaz o tempo todo, de mostrar que aquele lugar que a gente conquistou pra estar ali, né? Então, assim, são situações que a gente vive, que a gente sempre tá vivenciando, que nos constrange enquanto mulher. Sim. Se eu fosse né? falar sobre isso, iria durar a tarde toda. Que todas as dificuldades, todas as resistências que eu encontrei ao longo só de iniciar a profissão até o final, de coisas que eu escutei de professores. Uma vez eu fui numa escola, eu tenho um projeto também de ir até a escola no dia que a gente comemora, o dia do zumbi, para empoderamento das crianças, né? A gente faz esse projeto muito legal. bacana. E um dia eu contei pra eles que foi na 6ª série que um professor me falou. Eu falei pra ele que eu queria ser advogada quando crescesse. Não, minto. Que eu queria ser promotora, e ele falou pra mim que promotora só se fosse da Avon. Meu Deus. Porque negra da raça não chegaria a lugar nenhum. Então eu tenho várias histórias, mas eu quero contar uma história de superação. Sabe? Gente, pra quem não sabe, a Gabi é advogada, uma excelente profissional, muito inteligente, muito competente essa mulher aqui. Muito. Me inspira. Ela me inspira, ela sabe disso, ela me inspira enquanto mulher, enquanto profissional,
enquanto cidadã, enquanto ser humano. Então é muito bom a gente ter pessoas assim que nos representa nesses lugares. Isso é muito importante. E como que é? Qual a importância pra você de nós mulheres negras sabermos a nossa história? Então, gente, eu tava relembrando nesse ano mesmo, durante a pandemia, né? A gente aproveita para relembrar alguns assuntos, para refletir. Eu acabei refletindo sobre tudo aquilo que o meu avô havia feito aqui na Rasa. Não sei se vocês conhecem Justiniano de Souza. E para mim, a importância de relembrar a nossa história, de saber quem nós somos, é que a gente valoriza mais o que a gente vive hoje. Eu olhei para minha vida algumas vezes e falei assim, peraí, eu não posso retroceder, porque houve um trabalho feito por todos os meus ancestrais para que eu tivesse o que eu tenho hoje. Alguém batalhou muito. E quando eu abro mão, eu rejeito todo o sacrifício que foi feito, eu banalizo. Então é muito importante reconhecer nossa história. É importante também para você saber que todo o processo sofrido hoje foi por causa de um acontecimento lá atrás que nos traz frutos hoje. Então, muitas questões, esqueci a palavra agora, de meritocracia, a gente já entende, né, que a meritocracia não existe. A gente tá atrás e sabendo da nossa história, a gente vai saber valorizar a cota, né? A gente não vai deixar outras pessoas falarem que a cota é uma coisa que vai rebaixar, que vai dizer que a gente não é tão bom assim. É preciso saber a nossa história para segurar os nossos direitos, para ser grato aos nossos direitos, para ser grato à história que a gente vive hoje e para não desistir, para desbravar mesmo, para seguir em frente e para levantar os nossos irmãos também e para tentar deixar uma sociedade mais justa para as pessoas que vão vir após nós, né? É interessante isso. Então, é esse pensamento que eu tenho. Muito legal, que a gente tanto quer uma sociedade mais justa, que nos dê essa oportunidade, né? E que nos olhe não mais com aquela visão do passado de escravos, mas nos olhe mesmo como pessoas, seres humanos mesmo, que podem estar lá, que tem que ter acesso ao conhecimento, tem que ter uma educação boa, de qualidade, tem que ter acesso a livros, a informações. É isso que a gente tanto precisa, né, Gabi? Isso. Muito obrigada pela essa entrevista, ótima, Eu que te agradeço. maravilhosa. Eu tenho certeza, né, que várias mulheres negras também se inspiram em você E eu me inspiro e também. encontra, né, empoderamento, inteligência e força pra conseguir chegar lá. Que vamos conseguir chegar lá, né? Vamos chegar lá. Eu digo que eu sou a junção de todas as mulheres incríveis que eu já conheci, porque assim, a gente aprende uma com as outras, né? Então eu vou agregando, eu aprendi isso hoje, vou agregando a minha essência, né? A gente aprende e se fortalece uma com as outras. Foi um prazer estar aqui com vocês. Isso. Muito obrigada, Gabi. Tchau, tchau.